Cova do Vapor. Memórias submersas. A escolha da Cova do Vapor como tema desta apresentação prende-se com o interesse em mostrar como a história recente nos transmite uma imagem da transformação da paisagem resultante da ação humana e do meio natural, principalmente quando estamos a falar de uma zona costeira. Os sedimentos arrastados pelo Tejo ao longo dos tempos foram-se depositando na foz, formando bancos de areia. Num desses bancos, designado Cabeça Seca, começou a ser construído no século XVI o Forte São Lourenço do Bugio. Na margem sul da foz do Tejo formaram-se também grandes cabeças de areia que se prolongavam em direção do Bugio. Coroa de Fora, Bico da Areia e Golada eram alguns dos nomes dados a esses bancos de areia. Estes locais, que seriam frequentados por pescadores e mariscadores, encontravam-se completamente despovoados até as primeiras décadas do século XX. Eu quando fui para lá era muito pequenina, não é? Eu tinha 2, 3 anos quando fui para lá, mas pronto, a partir do que me lembro, eu lembro-me da Cova do Vapor, que aquilo era um sítio lindo, enorme, que não tinha praticamente moradores fixos na Cova do Vapor, tinha apenas 9 famílias e a minha família era a maior de todas, porque éramos 8 filhos, pai e mãe. Os outros tinham 2 ou 3 filhos e alguns até não tinham, não é? Mas éramos apenas 9 famílias que viviam lá o tempo inteiro. Havia a Cova do Vapor, que era a zona do rio, onde havia o pontão, para onde iam os barcos do Cais de Sodré para a Cova do Vapor. E aí era a Cova do Vapor, porque é aquilo que realmente agora lá existe, é um bocadinho da Cova do Vapor. E era a Lisboa Praia, que era toda aquela zona que apanhava aqui até praticamente ao Bugio, que quando estava a maré vazia, as pessoas adultas conseguiam passar para o Bugio a pé. A Cova do Vapor, o Bico da Areia, inicialmente estavam a 1900 metros do Bugio, hoje está a 3600, portanto recuou a 1700, que é significativo, não é? Depois, aquilo que era o espaço em que da ponte dos barcos até à ponta do Lisboa Praia se demorava 1 hora, hoje é infinitamente menor, não é? Hoje é um espaço muito curto. Quem adivinhava há 30 anos a praia da Cova do Vapor? O areal, desde as últimas casas da Trafaria até ao Bico da Crua, era uma planície extensíssima que as águas da enchente cobriam e a vazante punha a seco. Não tinha, portanto, condições para se tornar uma zona balnear. Um dia, a empresa Ersan começou as obras do Porto de Lisboa, em cujo plano estava o aterro da margem desde Belém. Para conquistar ao Tejo essa faixa, era necessário amontoar areia que arredasse as águas. Foi o que se fez. As dragas Ersan começaram a ir à outra margem encher os batelões. No ponto onde fizeram a drenagem ficou uma cova, onde as águas eram profundas e, portanto, possuidoras de todas as condições que recomendam uma praia de banhos, fundo de areia sem pedra, transparência cristalina, corrente não impetuosa, tranquilidade das marés. A proximidade de Lisboa, associada às carreiras de barco regulares com partidas do Cais de Sodré, tornou acessível uma vasta área de praia onde se instalaram numerosas casas de madeira, habitadas principalmente durante o verão. A Trafaria já estava tão cheia de gente. Então muitas pessoas começaram a descobrir a Cova do Vapor, porque o facto de haver a possibilidade de banhos de mar, coisa que não existia na Trafaria. Ui, era uma enchente, não imagina. Não imagina. Eu era miúda, bom, era nova, e eu dizia à minha mãe, tantas vezes, tinha pena daquelas pessoas, dizia à minha mãe, oh mãe,
Como é que estas pessoas vêm tão carregadas, com coisas à cabeça, filhos agarrados às saias, para virem para a praia? Porque eu fazia uma confusão enorme. Eu, como vivia lá todo o ano, aquilo para mim não era nada. Não é? E fazia muita confusão. E minha mãe dizia assim, pois é filha, tu és uma privilegiada, moras aqui o ano inteiro, mas estas pessoas não têm a praia. Minha mãe dizia, estas pessoas vivem em blocos de cimento. A Lisboa Praia ficava aí a uma meia hora, pelo menos, dos barcos, com estrados de madeira muito largos, parecia uma estrada, e para as pessoas irem para a Lisboa Praia. Agora têm a mania de dizer que a Cova do Vapor era uma terra de pescadores. Isso não é verdade. A Cova do Vapor era uma terra de banhistas. Aquilo era deles. Carolina do Aires era um dos restaurantes da Cova do Vapor. Meu pai levou para a Costa da Caparica. Meu pai e Manuel da Fruta. Mas era da Cova de Vapor. Haviam lá muitos restaurantes e muito bons. Aquilo era uma coisa para gente fina. Era para gente fina. Nós morávamos lá, quase andavam por nós, né? Nós também éramos só 9 famílias, eles eram tantos. O que é interessante é perceber que classes sociais ou profissionais acederam ao Lisboa Praia, à Cova de Vapor, na década de 30, se calhar alguns ainda da década anterior. Eram classes sociais que já tinham, sei lá, não sei se poderá dizer média alta, pronto, isso é um bocado relativo, mas eram pessoas que tinham, ou eram estabelecidas com o seu próprio negócio, ou tinham uma profissão que lhes dava algum suporte económico ou financeiro mais forte. Isso foram as pessoas que desenvolveram lá a sua casinha, não é? A sua casa. Hoje, a Cova do Vapor, virada ao Tejo, e Lisboa Praia, com face para o oceano, constitui já um aglomerado da população que alcança, sobretudo no verão, certa importância devido às condições favoráveis do aluguer do terreno, paga 2 escudos por ano metro quadrado, sem mais formalidades do que a licença relativamente fácil de obter da Capitania ou na Administração Geral do Porto de Lisboa, conforme a casa. Mas entre as 400 de casas que se erguem no vasto areal, destacam-se já algumas casitas mais cuidadas, de algum novo veraneante mais endinheirado. Recentemente, as necessidades de areia para obras de grande vulto, em que a administração do Porto de Lisboa está empenhada, obrigaram a novas extrações de areia do local, considerado mais propício para o efeito. Os trabalhos que se verificaram, principalmente do lado do Tejo, provocaram um desgaste demasiado que prejudicou a estabilidade dos areais, de tal modo que as águas, encontrando menor resistência, começaram a sua perigosa invasão. Às vezes a gente saía da cama e metia os pés na água, já tinha água dentro de casa, nem dava por isso, mas não era assim perigo. Quando começou a levar a areia, escavar e a levar areia, aí sim tornou-se perigoso, teve que se mudar casas, as casas eram mudadas em cima de uns charriões de madeira. Em 54, antes do grande avanço do mar em 58, por aí, em 54, 55, algumas dessas pessoas que tinham as casas um pouco mais junto ao mar começaram a ver o perigo e decidiram e pediram autorização às autoridades para levar para cima das dunas na costa. Hoje, muitas delas podem ser vistas ainda nas dunas, nomeadamente na Praia da Saúde. Foram várias casas que foram levadas. Foi uma levada, por acaso o senhor que foi lá dentro não era o dono da casa, porque a casa era de um banhista e ele, como viu que o mar estava mau e não sei o quê, foi lá à casa para acautelar algumas coisas. Entretanto, o mar vem com tanta força que levou a casa e ele foi dentro da casa. Mas depois quando passou, tornou-se cómico, porque assim, ele conseguiu agarrar-se um barrote e levava uma garrafa de água ardente na outra mão. E os pescadores, entretanto, foram com um barco e foram pescá-lo. E aquilo depois... Primeiro estava tudo muito assustado, não é? O que é que poderia acontecer ao tio Guilherme? Mas depois lá veio... Foi uma risota, porque acharam graça ao cenário, não é? A Lisboa Praia foi já totalmente destruída. A noite passada o mar destruiu cerca de 2 dezenas de barracas e danificou outras tantas na Caparica e na Cova do Vapor. Na Cova do Vapor o quadro é ainda mais triste. Da pequena aldeia de graciosas casinhas de madeira,
embelezadas pelo gosto dos seus proprietários, retiro de descanso para os fins de semana ou para férias de verão, nada mais resta agora que um aglomerado de aspecto miserável, desaparecidas as cores risonhas das tintas, inclinadas umas casas até os telhados tocarem no chão, arrastadas outras pelas águas, a ponto de apenas se verem os alicerces no local onde estiveram, mergulhadas na água e ameaçando ruína. A Lisboa Praia, o Monte dos Vendavais, o Bico da Areia, todas essas coisas desapareceram completamente. Completamente. Aquele bocadinho ali é mesmo que era. Não é toda, porque como o mar ia comendo, o rio também vinha vindo para cá. Portanto, aquilo é uma coisa mínima, está ali, mas é aquilo. E agora está maior porque houve muita gente que após o 25 de Abril começou a tomar conta do terreno que era da fábrica de explosivos, pois, e construir casas. Com a continuação da extração de areias e o avanço do mar, inicia-se a partir da década de 50 do século XX a construção de pontões de pedra destinados a quebrar a força do mar, um processo de artificialização da frente atlântica que se prolongou até a costa da Caparica. Mesmo que o mar um dia possa eventualmente fazer recuar ou fazer desaparecer, estas memórias ficando é sempre muito interessante, não é? A Cova do Vapor, embora ameaçada pela subida das águas do mar, continua ainda hoje a atrair visitantes e a fascinar pelas suas praias e pela originalidade das suas construções. Era uma aldeia de surpresas, uma avenida de milionários pobres, um sonho de verão em tábuas azuis sobrepostas, com os telhados de duas águas fechando caixas alegremente distribuídas ao longo dos becos estreitos com curvas. Eram os quintais de areia e desperdícios de mármore que ralas bungavílias avermelhavam na costa tranquila. Olhando Lisboa, do lado de lá da foz do Tejo, o bugio vigilante.